Oi meninas, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. E só para te lembrar, se você não assistiu o vídeo de ontem, essa semana nós estamos na série Domine o seu dinheiro e as suas finanças. Desculpa. Então, se você ainda não assistiu o vídeo de ontem nós falamos sobre crenças limitantes, nós falamos sobre mentalidade financeira, como construir essa mentalidade, enfim. Hoje, o nosso vídeo é sobre inteligência emocional e dinheiro. Bom, eu acredito que você que está aí do outro lado deva estar se perguntando, mas Aline, como assim inteligência emocional e dinheiro? O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada a ver. Dinheiro está aqui, inteligência emocional está aqui. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Calma, mulher. Fica até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com você. Como uma interfere na outra, como um fato interfere na outra, e como você pode equilibrar as suas emoções para assim poder ter uma melhor convivência com o seu dinheiro. Bom, e falando de inteligência emocional e dinheiro, eu vou te explicar de forma prática, porque eu gosto de praticidade. Então fica mais fácil de você também poder entender. Bom, quem é que nunca já teve um dia daqueles de se aborrecer no trabalho? E a gente sabe o quanto às vezes, por mais que a gente ame a nossa profissão, por mais que a gente goste de exercer o nosso trabalho, às vezes nós temos algumas adversidades que são apresentadas no dia a dia, no nosso decorrer, na convivência com pessoas, porque quando a gente fala de mercado de trabalho, nós estamos interagindo a todo momento com pessoas que são totalmente diferentes de nós, inclusive de modos, comportamentos e tudo mais. Então, eu gosto de pegar logo o mercado de trabalho, que ele traz tanta situação, tanta circunstância, que a gente pode trazer um desdobramento aqui para a mesa. Bom, e deixa eu falar, eu ainda não, ao momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não teve comentários no vídeo de ontem, ainda não consegui responder, mas eu vou responder, tá certo? Eu vou responder você e talvez eu faça um vídeo falando aqui dentro, aproveitando essa nossa série, eu faço um vídeo falando sobre as questões que você apresentou ali, porque eu li muito rápido, porque eu estava resolvendo algumas coisas na rua, e então, enfim, tá? Acho que é Williams, eu não me recordo o nome todo, Williams, tá? Seja bem-vindo, Williams, ao nosso canal. E espero que essa série possa contribuir com a sua jornada financeira, com a sua vida financeira. Então, voltando aqui, então, o mercado de trabalho, dentro do nosso local de trabalho, diariamente a gente passa por diversas situações. Então, tem dias que não tá tudo bem. Tem dias que você vai se aborrecer, tem dias que vão ser de conflitos, muitos conflitos até, e que você vai ficar com dor de cabeça, mal-humorado, irritada, enfim. Essas coisas que nós sabemos que acontecem e que a gente tem que aprender a lidar no cotidiano. Mas digamos que esse foi um daqueles dias pauleira mesmo, que te irritou muito, e você ficou com dor de cabeça, não sei o quê. Aí quando você sai terminou o seu horário de trabalho, você está retornando para casa, aí você fala, nossa, eu tive um dia tão quente, tão estressante, que eu preciso arejar ou refrescar minha mente de alguma forma. E aí, o que você faz? Você vai lá, sei lá, compra algo que você já tinha olhado em outro momento, mas naquele momento, por você estar de cabeça quente, você nem pensa duas vezes. Você vai lá e compra. Você poderia talvez tomar uma casquinha do McDonald's normal, mas como você está muito estressado, você pega aquele sorvete gigante,
né? Que eu até esqueci o nome, né? Bem grandão. E aí você vai tomar. Bom, e aí, momentaneamente, naquele momento, enquanto você está degustando, saboreando o seu sorvete, aí você, ai, eu mereço, ai, que bom, eu mereço tomar esse sorvete no dia de hoje. Ah, eu, graças a Deus, agora eu estou aliviando os meus problemas. Oi? Mas lembre-se que os problemas que você deixou no serviço, quando você voltar no dia seguinte, eles estarão iguais ou maiores, porque nem sempre todo mundo procura resolver situações e as circunstâncias. Mas você comprou aquele sorvete no impulso. Pá. Beleza. Comprou no impulso, satisfez o seu ego, satisfez a sua vontade do momento, aliviou, entre aspas, a sua tensão e refrescou a sua mente. Naquele momento, eu tenho certeza que você ficou aliviada e você se sentiu merecedora de tomar aquele sorvete. Só que tem um pequeno detalhe. Lembra aquele dinheiro que você pegou e desinteirou? Digamos que aquele top dos sorvetes, que é grandão, gigantão. Digamos que você tomou aquele McFlower, não sei das quantas, gente, eu nem sei quanto é que tá o preço desses sorvetes não, tá? Estou chutando aqui, eu vou falar aqui aleatoriamente. Mas digamos que você comprou e digamos que, vamos supor que seja um McFlower, né, do McDonald's, e que esteja mais ou menos ali na faixa de uns 20, 25 reais, por volta mais ou menos disso. Eu não tenho noção de quanto tá, gente? Então, não me critiquem caso esse não seja o valor do sorvete, é só uma possibilidade simbólica que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? E eu gosto de pegar exemplos bem bobos, que são tão corriqueiros e que às vezes passa despercebido. Pois bem, e aí você foi lá e comprou aquele sorvete de 25 reais. Uau! Você satisfez todas as suas vontades e se tornou merecedora de estar tomando aquele sorvete naquele dia. Mas tem um pequeno detalhe do qual você, devido às circunstâncias momentâneas, devido às suas emoções e todo o furor de tudo aquilo que aconteceu, tem um pequeno detalhe que você se esqueceu. Aquele dinheiro que você foi comprar o sorvete era o dinheiro da sua conta, vamos dizer que seja da conta de luz. Ou da conta de água. Vamos botar a conta de água, que é mais basiquinho. Foi da sua conta de água e você desinteirou. Sim, você desinteirou 25 reais. Só que tem um detalhe a mais. A conta vence hoje, naquele dia. E você não se lembrou. Não se lembrou. Foi para casa. Descansou. Só que no dia seguinte, você se lembrou. Ai, meu Deus, não paguei a conta e não sei o que, papapá. Nossa, eu desinteirei o dinheiro. E além de você ter que colocar os 25 reais do qual você retirou, que era para pagar a sua conta de água, teve também, agora, como teve uma multazinha, você vai ter que pagar a multa, porque você já está pagando atrasado no dia seguinte. Então, veja como as suas emoções interferiram na forma como você lidaria com aquela situação sobre o determinado dinheiro do qual está na sua posse. Então, agora aqui eu falei de uma situação hipotética que é uma situação ruim, né? Ruim assim, de estresse, uma situação de estresse, vamos dizer assim. Agora, eu vou trazer uma situação para você bem alegre, bem positiva.
Digamos que você tinha uma amiga que você estava com muita saudade dela, já tinha um determinado tempo que você não encontrava essa sua amiga. O tempo passou e por alguma circunstância, teve um evento, um momento, você encontrou com essa sua amiga numa festa. E você encontrou com essa sua amiga de longas datas que, por N motivos, vocês deixaram de se ver. E aí, aquela coisa da saudade, aí vocês falaram assim, poxa, vamos marcar da gente ir no sábado, a gente ir no shopping só nós duas, pra gente botar o papo em dia, da gente conversar, saber como é que estão as coisas e tudo mais, e a gente reatar a nossa amizade naquele nível e tal, tá? Beleza. E você foi. Até aí, tudo ok. E digamos que você não se planejou. Você não se planejou. Você tá com muita saudade dessa sua amiga. Você não houve um planejamento financeiro para que você pudesse ir com total tranquilidade para esse encontro com a sua amiga, para você não só almoçar, lanchar, seja da forma que for, mas que você pudesse passar o dia livre. E aí, você lá na hora, tal, pô, vamos lanchar. Aí a tua amiga fala, vamos lanchar? Aí vamos, mas aí você, digamos que você tenha o cartão alimentação, refeição, enfim, cartão refeição da empresa que você trabalha, e aí você fala, não, vou usar o meu cartão aqui, tudo ok. Ótimo. Ótimo entre aspas, mas você se safou ali, né, momentaneamente. Só que depois vocês vão passeando pelo shopping, passeia daqui, passeia dali, e vocês entram numa loja onde tem roupas lindas e maravilhosas e sua amiga fala, vamos experimentar. Ai, essa amiga, essa roupa está linda em você. Nossa, não, você tem que levar. Não, amiga, só leva essa roupa, porque olha, tu não vai encontrar outra roupa igual a essa, não. Não, você vai levar, porque quando você voltar já não vai ter mais. E era a última numeração do teu tamanho. E aí ficou aquela buzinadinhazinha no teu ouvido, leva, e você, ai, eu mereço. Nossa, eu trabalho tanto, eu faço tantas coisas, eu mereço me presentear. Eu mereço me dar essa roupa aqui de presente. Quem nunca? E eu tô falando isso porque eu já estive nesse lugar de fazer exatamente isso. Não, eu mereço, eu vou lá e vou comprar. Só que, como eu falei anteriormente, você não se planejou. Não houve um planejamento. Você, devido ao furor das emoções, e emoções boas, positivas, alegres, felizes, e por você não saber quando teria uma nova oportunidade de você e a sua amiga se encontrarem novamente, não, eu vou comprar sim, minha amiga falou, não sei o que, ela vai, leva também uma roupa para ela, e aí você pega e vai tirar o dinheiro de alguma coisa importante. E mais uma vez, você deixou ser tomada pelas suas emoções. Mais uma vez, as suas emoções discerniram o seu comportamento. Mais uma vez, as suas emoções ditaram as normas de como seria a condução para aquela situação. Ao invés de você parar, pensar e analisar que apesar do momento ser ótimo e importante, de você estar desfrutando de uma companhia maravilhosa, que é dessa sua amiga, que há tempos você já não estava convivendo, você não conseguiu ali naquele momento ter o discernimento para dizer, não, hoje não vou levar, apesar de ter gostado muito. E para nós mulheres, eu sei o quanto isso é complicado. Porque ainda mais quando é
Opa! Coisas que a gente gosta. E eu sou a pessoa que amo comprar roupa pra mim, eu amo comprar sapato, amo comprar bolsas. Então, assim, eu tô trazendo isso aqui porque eu, como eu falei pra vocês, eu já estive nesse lugar. Hoje, eu já tenho vídeo aqui onde eu falo, né, no vídeo do minimalismo, onde eu falo como hoje em dia, eu compro as minhas roupas, não é mais a todo momento, né? Então, assim, e eu sei o quanto é complicado. Porque você viu a roupa caiu bem como uma luva. Porque quando a roupa não veste bem, aí você fala, nem gostei. Aí é fácil, mas quando a roupa entra como uma luva, fica, ó, um must em você, não tem como. Não, na verdade tem, tá? Aí você pensa, não tem como eu não levar. Bom, e aí é que tá. E é exatamente aí que entra a inteligência emocional. Entra ou não. Nessas duas situações, eu apresentei a vocês circunstâncias corriqueiras que acontecem com todo mundo. Quantas vezes você já não entrou em algo desse tipo ou algo parecido ou similar com o que eu acabei de falar aqui nessas duas situações? E a questão é, quando nós não estamos com a nossa inteligência emocional estabelecida, a ponto da gente conseguir discernir, trabalhar mentalmente, por isso ontem eu já comecei a nossa série falando de mentalidade, e o quanto a nossa mentalidade interfere na nossa vida financeira. E assim também são as nossas emoções. As nossas emoções, elas, tanto assim como também a nossa mente, elas trabalham em conjuntas, elas andam coligadas. E mediante a essa questão delas andarem juntas, às vezes as emoções elas passam até a frente da mente e é por isso que você precisa criar uma inteligência emocional para ter uma mentalidade ainda mais forte. E sim. Tá, Aline, você tá falando tanto de inteligência emocional, tanto... O que é inteligência emocional? Ok. Inteligência emocional é nada mais, nada menos do que o ato de você saber discernir, diferenciar se aquela situação é propícia, tá acontecendo ali, talvez é algo que você possa sim adquirir, interagir mediante a situação, porém nem sempre te convém. Então, a inteligência, ela é esse discernimento de saber discernir o que é bom naquele momento ou não. Então, quando você trabalha a sua inteligência emocional, estrutura as suas emoções, dando bases, e pega e entende quais são os gatilhos que estão disparando essas emoções, quais são os gatilhos que estão indo de encontro àquelas emoções e fazendo que você dê start a todo momento para situações que naquele momento não seriam viáveis. Então eu dei duas situações para vocês, tanto positiva quanto negativa, onde as suas emoções interferiu e interfere, no caso das pessoas, né, participantes ali do caso, interfere diretamente na conclusão, no fechamento da situação. Então, é você saber discernir. Por exemplo, mas Aline, como assim que eu vou poder discernir? Vamos trazer aqui para o nosso dia a dia. Todos nós sabemos, todo mundo aqui gosta de um tomatinho, né? Pois é. Mas, devido aos estudos, aos grandes estudiosos e tudo mais, há algum tempo atrás, recentemente,
foi se descoberto que tomate, apesar da gente comer junto com os legumes, ele não é um legume, não é um legume, e sim uma fruta. E aí é que está o discernimento. Tomate é fruta. É você saber discernir se vai assentar você comê-lo com frutas ou com legumes. Qual o melhor momento para você usar o tomate dentro de uma salada ou numa salada de legumes ou numa salada de frutas? Aonde ele vai se encaixar melhor? Então, esse discernimento, esse feeling de entendimento, isso tem a ver com inteligência emocional. E quando a gente lida somente com as nossas emoções, quando a gente permite que as nossas emoções ultrapassem a nossa mente, o nosso agir, o nosso pensar, a gente se perde no meio do caminho e vamos tomando decisões pelos pés e pelas mãos. A gente vai trocando e a gente não pensa. Será que esse momento agora é o ideal? Por exemplo, eu dei o exemplo de tirar, falei um valor mínimo. Além de ser o dia do vencimento, a pessoa não pagou. Além de não pagar, ia ter que colocar os R$25 que ela usou no sorvete. E ainda, como ela já estava pagando atrasada, ela teria que pagar, colocar além dos R$25 mais o valor referente ao atraso. Então, inteligência emocional, quem está com uma inteligência emocional afiada ali, correta, alinhada, falaria o quê? Nossa, eu gostaria de tomar um sorvete. Mas o sorvete, ele não vai resolver os problemas lá do meu serviço. E eu tenho que pagar essa conta. Se eu não pagar essa conta hoje, vai virar uma bola de neve e eu vou ter que pagar juros sob essa conta. Então, isso é inteligência emocional. Claro, as emoções, elas estão a todo momento deixando a gente à flor da pele, ou seja, do lado positivo ou do lado negativo, ou não tão positivo assim, como você escolher. Mas a gente ter essa clareza de mentalidade, a gente ter essa clareza de discernimento do melhor momento para agir, interagir, colocar a nossa inteligência emocional ativa para discernir. Agora não é hora para isso. Esse dinheiro é um dinheiro de compromisso. Esse dinheiro é um dinheiro de responsabilidade. Presta bem atenção que eu não trouxe valores exorbitantes, eu não trouxe situações, porque quando se trata de valores, de situações exorbitantes, tipo, ninguém vai, porque esquentou a cabeça, ninguém vai sair comprando uma casa, porque esquentou a cabeça, não vai. Mas são essas pequenas ações cotidianas que vão interferindo no seu caixa. São essas ações pequenas, mínimas, e que passa despercebida. Foi só um sorvete, pelo amor de Deus. Nem é todo dia. Então são essas pequeninas ações que acabam mexendo ainda mais no seu bolso. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, quando a gente equilibra as nossas emoções e permite que as nossas emoções, e a gente está com as emoções equilibradas e tem a inteligência emocional atuando ali, nós temos calma e tranquilidade para agir mediante as circunstâncias. Eu falei para vocês que eu já passei aqui por essas situações, trouxe situações cotidianas das quais eu mesma já vivi. E uma coisa que eu gosto muito, e já falei para vocês, inclusive em outros vídeos, que é de ler. E, desculpa, tem um livro que eu gosto muito, sei que já virou clichê, a questão do livro A Psicologia do Dinheiro. Sim, já li. Porém, para essa questão da inteligência emocional, ele é um livro excelente, mas eu vou trazer aqui em outros contextos, em outras circunstâncias.
Mas na minha visão, na minha humilde pequena visão, o livro que eu gosto bastante sobre inteligência emocional é Dinheiro é Emocional. Esse livro aqui, tá aqui no meu rosto. Esse livro aqui é de Tiago Brunet, tá? Eu vou deixar o link, tá, desse livro aqui abaixo nas descrições. Esse livro aqui é de Tiago Brunet. Tiago Brunet é ele é formado como pastor, mas além disso ele é treinador de pessoas, né? Ele treina as pessoas nas suas diversas circunstâncias. E quando eu li esse livro aqui, eu já tinha um pouco dessa consciência sobre a inteligência emocional e o quanto as nossas emoções interferem e interagem de forma positiva ou negativa no nosso dinheiro. Mas quando eu li esse livro aqui, ele trouxe uma abertura de mente, de mentalidade, nossa, só lendo para vocês poderem entender. Então, o exemplo que eu trouxe aqui, tudo que eu falo aqui, eu estou falando até de uma forma resumida do que contém aqui nesse livro, tá? Esse livro aqui, ele fala exatamente de como fala das situações possíveis e impossíveis a todo momento e como você pode driblar e lidar com as suas emoções e não deixar que as suas emoções interfiram no seu dinheiro, interfiram no seu bolso. Nós somos seres humanos e somos movidos por emoções. E isso, sim, mexe conosco. Sim. Mas quando a gente fala... Deixa eu beber mais um golinho d'água, gente. Eu falo muito. Vai dando muita sede. E quando a gente fala do nosso sistema emocional, sim, nosso sistema emocional, a gente precisa aprender a lidar com o agora eu posso ou agora eu não posso. E uma das formas mais claras para a gente, na minha visão, para que a gente entenda e consiga deixar as emoções de lado e ser mais racional, que quando a gente desenvolve a inteligência emocional, a gente também trabalha a nossa racionalidade, que é o nosso raciocínio lógico, o fato da gente pensar com mais clareza mediante as circunstâncias, é a gente entender, no primeiro momento, qual é a função do meu dinheiro? Para que o meu dinheiro serve? E além de entender qual é a função do meu dinheiro, para que o meu dinheiro serve, é também entender que quando nós chegamos aqui, nada tínhamos. Sim, nada tínhamos. E na hora de ir, também nada levaremos. Porém, em contrapartida, o que você faz aqui nesse decorrer, como você administra as suas finanças, o seu dinheiro, vai fazer com que você tenha uma vida financeira e mental mais saudável ou não. Isso porque quando nós estamos com a nossa vida financeira equilibrada, estamos com a nossa vida financeira saudável, a gente deixa de agir pelas emoções, a gente deixa de trabalhar, de pensar somente nas pequenas ocasiões, e a gente passa a ter uma visão e um entendimento a médio e longo prazo. E quando a gente entende que
a gente precisa construir essa visão de médio e longo prazo e não viver só os momentos que a vida nos apresenta, aí é que tudo começa a mudar. Mas, Aline, não entendi. Pois bem, o que é você poder viver a médio e a longo prazo e não só os momentos, a parte momentânea? A questão toda que eu quero trazer aqui é que a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabemos. E eu não tô falando aqui que você deva ou não ser rico, porque isso é de cada um. Tem pessoas que não têm essa ambição. Mas eu tô falando aqui de você ter uma vida financeira saudável. E o que é você ter uma vida financeira saudável? É você ter condições financeiras para arcar com as necessidades que chegam na sua vida. Eu vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo e com a minha família, né, no decorrer. Bom, ano de 2019, eu e meu marido, nós havíamos feito uma obra muito grande aqui na nossa casa. Ok. E obra, quem já fez obra sabe o quanto sempre aparece um imprevisto daqui e outro dali. E naquela circunstância, nós tivemos que usar todos os nossos recursos. E assim, eu tô falando que foi uma obra grande, porque foi uma obra muito, muito, muito grande. Só para vocês entenderem, todo o nosso primeiro andar da nossa casa foi totalmente reformado de uma única vez. Então a gente passou aí meses dentro da reforma. Ok. Só para vocês entenderem. Então, e ali, como surgiram circunstâncias no decorrer da obra, a gente havia reservado, tinha feito orçamento e havíamos reservado o valor que seria necessário para a gente fazer a obra. Porém, como eu acabei de falar, aconteceram imprevistos, dos quais a gente até já estava aguardando, porque obra sempre tem uma situaçãozinha a mais, então a gente sempre deixa aquela gordurinha a mais quando a gente resolve fazer alguma modificação. Porém, naquela circunstância, até as gordurinhas a mais financeiras que a gente tinha deixado exclusivo para a obra, precisou entrar toda ela, e mais a gente precisou também mexer nas nossas economias. E naquele período, foi um período em que eu e meu marido, a gente estava assim, ainda que iniciando, digamos assim, a investir, a guardar dinheiro, ok. Sendo que, quando foi no ano seguinte, o ano virou, aí teve o Fique em Casa, que eu não vou falar aqui, né? Teve o Fique em Casa, que todo mundo tá entendendo, eu acredito que vocês estejam entendendo o que eu tô querendo dizer, Fique em Casa, né? E aí, naquele momento, com toda aquela situação acontecendo e sem saber de como seria o futuro, o que as coisas iriam acontecer, como é que ia ficar a questão de mercado, a gente não sabia de nada, né? E a gente nem tinha noção de que, porventura, estava para vir essa coisa toda. E aí, meu primo mais velho, logo no início do Fique em Casa, ele acabou falecendo. Pois bem, ele faleceu. Só que, o que eu ainda não falei para vocês, o jazigo da família, do qual minha mãe na época quando minha avó faleceu, minha mãe havia comprado, deixado tudo direitinho, papapá. O jazigo da família, quando minha mãe faleceu, a gente havia combinado, né, em família, porque era algo que era de todos, e que usaríamos o dinheiro que é de toda a família
para poder pagar os custos de manutenção de lá do jazigo. Pois bem, e o que é esse dinheiro de todo? É dinheiro das casas que todos têm direito. Das casas que, no caso, a minha avó materna deixou. E, no caso, todos os filhos e netos têm direito. E as casas são alugadas. Porém, uma única tia minha, que é uma tia minha mais velha, é a única que fica com o dinheiro. E na hora que houve a concordância, ela aceitou super de boa. Não, tudo bem, tá. Ok, beleza. Só que ela não dava o dinheiro. Ela nunca havia dado. E aí, enquanto eu estava ativamente trabalhando, porque nesse período eu estava sem trabalhar por uma decisão de recuperação, que eu estava ainda em processo de recuperação do meu tornozelo, que eu falei com vocês já também tem. Não tem vídeo aqui contando especificamente do meu tornozelo, mas no vídeo da Umbanda eu falo um pouco desse processo do meu tornozelo. E aí, eu fiquei alguns anos sem ir trabalhar. Então, fiquei apenas em casa, trabalhando de casa. Na verdade, trabalhando em casa, no caso, fazendo as coisas de casa mesmo. Nesse período eu não trabalhei mesmo. Então, fiquei aí cerca de uns 3 ou 4 anos em recuperação, porque eu precisava, até que voltasse tudo ao normal. Ok. E foi aí nesse momento que eu abri minha loja, enfim, que eu já também tenho vídeo aqui, que eu falo, enfim. Mas voltando. Então, minha tia ficou sem dar o dinheiro das casas para pagar a manutenção. E aí atrasou. Mas não estava assim, meses atrasadas. Estavam anos atrasados. Ok. E eu falei, olha, não é justo uma coisa que é da nossa família eu fazer o meu marido pagar. Isso porque pela família dele tem jazigo. Então, ele não precisaria se esquentar a cabeça. E eu falava, e entrava por aqui, saía por aqui, ninguém dava ouvido. Só que, como eu falei, no período do Fica em Casa, o meu primo faleceu. E quando meu primo faleceu, cara, minha prima, antes dele falecer, foi uma quinta ou sexta-feira, não me recordo muito bem, minha prima me liga, minha prima caçula me liga, falando, Aline, olha, ele foi internado. E eu falei com uma amiga minha prima é enfermeira, falei com uma amiga minha que inclusive trabalha lá, para saber exatamente como é que tá, não sei o que, como é que estão as coisas. E para ver, entender como é que estão as coisas lá, o que pode ser feito, o que não pode e tal, e informando a gente. E aí essa amiga dela falou, olha, ele não tá legal não tá nada bem. Resumindo a história, quando foi no domingo à noite, esse meu primo veio a falecer. E aí, obviamente, vamos acionar a Aline para poder fazer o enterro lá no jazigo da família. Ok, me acionaram, entre em contato, não sei o que, pode deixar, vou entrar. Entrei em contato, estava com a cabeça atordoada naquele momento. Mas entrei em contato e aí me passaram um montante da dívida. Naquela época, só para enterrar o meu primo, a gente teria que desembolsar cerca de mais ou menos mais de 13 mil reais, na verdade. Que era 13 mil e pouco. Mas eu não lembro os números exatos agora. E naquele momento, eu não tinha... Lembra que eu falei que eu tinha feito obra? Nossa obra se estendeu até dezembro. E ele foi logo no início, assim, quando foi março, assim, ele já estava falecendo. Mais ou menos isso. Abril, março. Logo no início do Fica em Casa. E aí, quando a empresa lá virou e falou, olha, o valor é esse,
E para poder enterrar, tem que pagar esse valor todo, fazer isso. Aí, além dessas dívidas, daria, dos 13 mil que eu falei para vocês, daria um pouco mais, porque teria que fazer a exumação dos corpos da minha mãe e da minha avó. Ok. E aí seria mais um valor a ser desembolsado. E aí eu falei, caramba, como é que faz? Aí eu entrei em contato com as pessoas da família. Então, esse valor foi passado, esse valor eu não tenho. Agora, nesse momento, eu não tenho. Se fosse no ano anterior, antes de eu começar a fazer minha obra, eu teria o valor. Porque eu acabei investindo até mais na obra. Mas, enfim. E eu não tinha. Não tinha aquele valor para poder fazer. Me deu uma dor no coração. De verdade, gente. Me deu uma dor no coração. Por quê? Primeiro que meu primo era como se fosse um irmão mais velho para mim. E ele teve que ser enterrado num lugar comum, não que tivesse... O problema é o seguinte, porque ele auxiliou, quando ele estava em vida, estava bem, estava saudável, inclusive quando nós tivemos que fazer o enterro da minha mãe, ele foi uma das pessoas que mais ajudou. E na época que minha mãe foi enterrada, né, que minha mãe morreu, que teve que ser enterrada, todo o dinheiro que eu tinha, eu já tinha usado no tratamento da minha mãe, porque nem sempre tinha dinheiro, nem sempre tinha remédio nos hospitais, né, ela fazia tratamento no INCA, e nem sempre você chegava lá, às vezes não tinha, e minha mãe não conseguia, muita dor, então ela vivia à base de remédio. E aquilo ali, falei assim, cara, quando aconteceu isso com meu primo, eu falei, cara, essa vai ser a última vez, eu não vou mais passar por isso. E foi aí que eu falei, olha, tem que sim ter sempre uma base financeira. Eu não estou falando de riqueza, mas estou falando de eventualidades. E eventualidades essas que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Infelizmente, meu primo teve que pagar o pato. Infelizmente, ele teve que pagar o pato por toda uma situação. E depois disso, meu tio, marido dessa minha tia que não estava pagando, acabou falecendo. Acho que foi no ano seguinte, após o Fique em Casa, era o segundo ano já do Fique em Casa. Ele veio a falecer, um ano seguinte, ano depois, sei lá. Eu sei que depois disso, ela começou a dar o dinheiro para pagar. Porque ela sentiu... Só um minutinho, gente. Tem alguém me ligando. Deixa eu pausar aqui o vídeo. Bom, voltando aqui para o nosso vídeo. Desculpa aí, fui atender uma ligação. Era importante, era o meu marido. Mas já voltando aqui para fechar o nosso conteúdo. Enfim. Então, a partir daquele momento, eu entendi. É necessário ter dinheiro. É necessário você sempre ter um dinheiro. Não estou falando de acumular riquezas, grandes riquezas, mas de você ter dinheiro suficiente para suprir as reais necessidades que a vida te apresenta. Para você conseguir auxiliar a sua família, auxiliar a si próprio, enfim. No primeiro momento, eu tive. Depois, quando foi a situação comigo. Mas, depois, para auxiliar a minha família, eu não tinha mais. E aí você pode estar se perguntando, Aline, mas então não seria uma obrigação das pessoas da sua família também terem dinheiro? Eu não diria obrigação, mas seria legal que elas tivessem essa mentalidade. Porém, não tem como a gente querer enfiar as coisas de goela abaixo nas pessoas. E tá cada um vivendo o seu momento, tá cada um vivendo a sua vida. E eu sou o tipo de pessoa que eu procuro evoluir a minha vida. E se a minha família me perguntar, o que você tá fazendo? Aí eu respondo, mas eles nunca perguntam, porque
Já falei até aqui no vídeo da Umbanda, né? Eles têm uma mentalidade diferente. E eu sou uma pessoa que procuro sempre crescer, sempre melhorar a minha vida e a vida da minha família no caso, minha casa. Quando eu posso auxiliar os meus familiares, aí sim. Mas a primeira circunstância, né, é sempre dentro da minha casa com a minha família. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês essa questão da inteligência emocional, de como você aprender a não deixar que as emoções tomem as diretrizes da sua vida, não deixar que as suas emoções definam como serão a sua saúde financeira, tá? Então, assim, e apresentei por que é interessante a gente ter. E aí eu falei uma questão, né, que é uma situação chata, mas que todos um dia vão seguir esse caminho. Mas aí a gente também fala de uma situação boa. Por exemplo, se você quiser fazer uma viagem, sabe? Então, se você quiser fazer uma viagem, não tirar, sabe? Ou não ir na viagem, no aperto. O ideal é você fazer um planejamento para essa viagem, né? Nada assim, botando os pés pelas mãos. Bom, então é isso. É isso que eu vim compartilhar hoje aqui com vocês. Espero que nesse vídeo de hoje eu tenha conseguido passar para você um pouco, virar um pouco a chave da sua mentalidade, para que você entenda e saiba discernir, usar a sua mentalidade, sua inteligência emocional para discernir os momentos propícios e não propícios para você estar fazendo bom uso do seu dinheiro, certo? Então, fica aqui esse vídeo de hoje para que você saiba a lidar com as suas emoções e com o seu dinheiro. Então é isso. Se você é novo, que chegou por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas da sua família, seus amigos, possam sim aprender a ter a criar uma mentalidade financeira, criar uma estrutura de uma vida financeira saudável. Então é isso. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.